Oi, gente, tudo bom? Hoje eu estou recebendo a Evelyn. A Evelyn é formada em psicologia e também é formada em direito e veio trazer para a gente uma abordagem mais técnica do tema do burnout e de depressão. E ela também tem uma história bem interessante, porque ela também estudou para o concurso e foi aí que ela descobriu a paixão por psicologia. Eu acho melhor você contar para a gente, Evelyn. Obrigada por aceitar esse convite, eu acho que vai ser muito esclarecedor. Oi, tudo bom, né? Conforme a Larissa me apresentou, né? Eu sou a Evelyn, também sou formada em Direito e em Psicologia. E eu estou aqui para falar um pouco tanto da minha experiência, né, pessoal, quanto agora profissional também em relação a esse tema que eu acho tão importante, né? E eu que agradeço o convite, eu acho que é extremamente relevante a gente falar sobre esse assunto. É algo que na minha época, né, na época que eu passei por essas experiências de estudar para concurso, do direito, assim, final de faculdade, a gente não tinha tanta informação, porque ainda não tinha tanto esse Instagram, né? Não era algo assim tão comum quanto é hoje. Então, assim, falando da minha experiência, ali no final da graduação, todo final de graduação, o último ano, ele é sempre mais complicado, né? Independente da área, agora passei por isso novamente, mas assim, tem sempre um trabalho de conclusão de curso, normalmente a gente já está fazendo estágios, e aí você tem a preocupação com a transição para o mercado de trabalho. No direito, a gente tem um plus, que é a preocupação com o exame de ordem, né, a princípio. Então, eu lembro que eu resolvi fazer o exame de ordem, a gente quer sempre fazer as coisas muito rápido, quer adiantar, né? Então, assim, eu já estava me formando, eu já entrei na faculdade muito nova, com 16 anos, eu estava me formando com 21, mas assim, eu já queria passar na OAB antes de me formar, porque o que eu queria era concurso público. Então, eu pensei, eu já quero aproveitar e adiantar, né? E eu fazia estágio também. E aí eu lembro que eu fiz a OAB, passei de primeira, mas assim, eu já vinha ali no final da faculdade me sentindo muito cansada e muito esgotada. E era um cansaço assim que eu já não conseguia recuperar assim no fim de semana descansando. E aí eu já emendei com os estudos para concurso, na época eu até queria ser juíza, né? Eu achei até interessante isso também. E aí eu queria ser juiz e eu queria prestar os concursos. E aí no primeiro ano eu lembro que eu fiz um cursinho de carreiras jurídicas, no segundo ano resolvi focar mais em analista, né, para ver se eu conseguia passar logo no de analista, para depois dar uma relaxada e continuar, né, essa jornada aí dos concursos. Então, só que aí nesse período eu já vinha me sentindo muito sobrecarregada, e aí só foi se agravando, porque eu fui começando a sentir esse esgotamento físico, emocional, mental, eu comecei a sentir muita dor de cabeça, fui ao neurologista e ele falou que eu tinha cefaleia, perguntou o que eu fazia, eu falei, eu estudo para concurso, ele falou, ixi, então você tem que tirar umas férias, tem que descansar. Só que eu estava no meio das provas, no meio de prova de concurso, não tinha como descansar, né? Só que eu percebia que o meu rendimento caía e vinha caindo muito, que eu não conseguia mais render, eu não conseguia me concentrar. E fora a minha vida emocional também começou a ser afetada. Comecei a ter muito, assim, esse choro fácil, irritabilidade, muitos sentimentos, assim, meio depressivos, né? E na época, assim, eu demorei muito a procurar tratamento, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não tinha tanto acesso à informação sobre saúde mental. Eu tinha até um certo preconceito também na época, né? Eu achava, não é depressão. Ou eu ficava me sentindo culpada por sentir tudo aquilo, achava que eu estava sendo ingrata, ou por que que eu me sinto assim, né? Então foi uma, assim, uma fase muito conflituosa. Até que por insistência, assim, do meu esposo, que hoje é meu esposo, na época era meu namorado, ele que, assim, eu desabafava muito com ele essas coisas, e ele via, né, todas essas alterações, ele começou a observar. E aí ele me incentivou, assim, insistiu muito para que eu procurasse ajuda. E eu lembro que eu pesquisava sites na internet, o que eu achava sobre o assunto e fazia alguns testes, sempre batia com depressão. Então, aí quando eu resolvi procurar ajuda, realmente eu comecei com uma psicóloga maravilhosa, assim, e aí, assim, meu mundo mudou, né, assim, tudo mudou, porque e aí eu comecei a entender realmente, dar um nome para aquilo que eu estava sentindo. E aí eu, como o meu caso já estava bem mais grave, né? Eu não fui logo no início, quando eu comecei a sentir aquilo, a perceber os sintomas. Então, eu também fui acompanhada por uma psiquiatra na época, que eu tomava medicação, né? No início foi um pouquinho medicação para ansiedade e só no primeiro mês, assim, depois que deu uma controlada, aí eu continuei com remédio com a medicação para depressão, tratamento. E aí eu fiz o tratamento com as duas, né? Foram uns 3 anos, assim, de terapia eu fiquei uns 2 anos, e me ajudou muito porque eles se complementaram. E aí eu fiquei fascinada com aquilo. Eu falei, meu Deus, eu não sabia, assim, né, que isso é uma profissão, que as pessoas podem trabalhar fazendo isso por outras pessoas. E eu quero fazer isso também, sabe? Eu achei assim, eu me encontrei ali.
E aí, nessa época, eu casei, vim morar aqui em São José dos Campos, né? Porque eu sou cearense, eu morava em Fortaleza, eu estudei lá, concluí assim, essa fase dos estudos. E aí, quando eu vim para cá, eu decidi cursar realmente psicologia, né? Acabei de concluir. E é isso, né? Esse foi o porquê, assim. E atualmente, eu sou advogada também, né? Porque eu passei na OAB e tudo, mas atualmente, assim, passei esse tempo estudando, né? Psicologia, e agora eu pretendo seguir na psicologia, né? De preferência na psicologia clínica, que é uma área que eu gosto, que eu admiro, né? Bem legal. Quando a Lígia, que é a nossa amiga em comum, me apresentou a você e você me contou sua história, eu falei, nossa, tem tudo a ver. Preciso que ela conte para as outras pessoas, assim, porque tem tudo a ver com o tema que a gente está abordando e também com a perspectiva de que o concurso não é o nosso único caminho. Às vezes, estudando para concurso, a vida vai levando para outros caminhos e você se descobre e é feliz de outro jeito. Você pode falar para a gente um pouco da parte técnica, assim, o que que é burnout, o que que é depressão, se tem diferença? Inclusive, a gente pode até fazer uma diferença também, incluindo o estresse, né? Porque tudo, eu acredito que pode começar com o estresse, que, na verdade, assim, a liberação de cortisol no nosso organismo é algo natural, é uma defesa, é uma proteção, né, do nosso organismo. Mas quando isso acontece de formas crônicas, né, constantes e constantemente estão atingindo esse pico, então isso pode se tornar um problema. E aí o estresse crônico, ele pode, sim, virar uma síndrome de burnout, só que a síndrome de burnout, ela é algo específico na esfera profissional, né? Normalmente está relacionado ao trabalho, às condições do trabalho, né? No caso de um estudante, né? No caso de concurso, por exemplo, né? Que é um trabalho, não deixa de ser um trabalho, né? Então, está voltado a isso, é um esgotamento profissional, é um esgotamento físico, emocional, né? Ele tem todas essas... e aí, aos poucos, você vai começando a sentir as perdas cognitivas, né? Afetando a memória, afetando a atenção, a concentração. Também tem mudanças biológicas, como alterações de humor, né? Ou você pode procurar ficar mais isolado, ou também tem as fases em que, quando você entra em contato com as pessoas, você fica mais irritado, né? Então, tem uma dificuldade aí nos seus relacionamentos, acaba gerando mais conflitos, não só no trabalho, mas também em casa, né? Com a família, na sua vida pessoal. E acaba que também, em virtude disso, desses desconfortos, algumas pessoas tendem também a adotar alguns vícios, né, procurando um alívio, seja em álcool, drogas, ou tomando mais café, então elas acham que isso traz, e realmente traz um alívio imediato aos sintomas, mas isso só piora essa condição. Então, conforme todos esses sintomas, né? E às vezes tem outros sintomas físicos também, às vezes palpitação, pressão alta, problemas gastrointestinais. São vários sintomas, assim, e tem alguns muito similares à depressão, porque a pessoa começa a perder aquele prazer que ela tinha no trabalho, ela não vê mais sentido no que ela faz, ela perde a motivação, ela vai perdendo a criatividade, ela não se sente que ela é recompensada, né, por aquilo que ela faz. A depressão, ela já tem causas diversas, né, não existe, assim, uma causa específica. Ela tem tantos fatores genéticos, acredito que 40%, estudos mostram que 40% esse fator hereditário. Aí tem as questões também neuroquímicas, né, que a depressão, ela tem a ver com os níveis de serotonina, né, muito se fala na serotonina, o hormônio do prazer, do bem-estar. Então, quando esses níveis, eles estão mais baixos, a tendência é você ter todos esses sentimentos. Você vê os distúrbios no sono, na alimentação, ou você come demais, ou não come, ou você dorme demais, ou tem insônia. Normalmente, na síndrome de burnout, é mais a insônia, né, que começa 1, 2 dias, depois você pode passar até a semana sem dormir. Na depressão, tem gente que dorme muito, ou tem gente que também tem isso, ou dorme durante o dia, troca o dia pela noite. E aí a depressão, ela realmente é um transtorno mental, né? Ela está dentro do Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais, que é da Associação Americana de Psiquiatria. Ela está lá classificada transtorno mental, né? E a pessoa que está com esse quadro, ela consegue se identificar nesse quadro? Porque a maioria das histórias que eu ouço é que o meu familiar viu que eu estava assim, a pessoa não se identificava. Existe a possibilidade dela se identificar ou geralmente é sempre alguém de fora que vê? Sim. É difícil, né? Assim, é difícil você identificar sozinho, mas assim, às vezes quando você tem informação, eu acho que você dá para identificar. Mas de um modo geral, acaba que as pessoas que convivem com você, elas percebem antes.
né? Às vezes você demora a perceber. É difícil porque, né, você começa a sentir aquelas coisas e todas aquelas coisas, e você acha assim que o problema é só o externo. Às vezes você acha que, não, é porque o meu trabalho está estressante, é porque essa pessoa é estressante, porque, né, você acha que o problema é externo. Então demora mais a reconhecer. Então, de um modo geral, acaba que pessoas próximas a você, que convivem, elas notam que tem alguma coisa que mudou. Você era de um jeito e já tem algumas semanas que você mudou completamente. Você era uma pessoa agradável, sociável, e do nada você virou uma pessoa super irritada, super reativa, super estressada o tempo todo. E o que fazer se ou você se encontrar nessa situação, ou alguém te falou que você tá, né, nessa situação, ou então, assim, quando você vê alguém querido, assim, como abordar de que ele tá nessa situação? Não sei se tem algum jeito certo, algum jeito melhor. Uhum, sim. Então, assim, o primeiro passo, quando você identificar qualquer uma dessas características, né, hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, então, assim, tem sites, né, de Ministério da Saúde, hoje tem vários vídeos, né, tem psicólogos falando sobre isso na internet, então, assim, você precisa procurar ajuda profissional, né, o importante é procurar um psicólogo ou um psiquiatra. E aí eles vão avaliar, são profissionais competentes. Então, a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo, né? O psiquiatra, ele é um médico que fez uma residência em psiquiatria, e ele é o profissional que vai passar uma medicação adequada, né, vai dar o diagnóstico e vai prescrever uma medicação. O psicólogo, ele não prescreve remédio, mas ele aprendeu, né, ele vai, normalmente escolhe uma técnica, uma abordagem que vai dar um suporte teórico, né, na qual ele vai trabalhar, principalmente assim, as causas, os porquês de você se entender, né, o que aquele sintoma representa na sua vida, por que ele surgiu e o que ele representa, né, porque o sintoma, ele vem, a depressão, ela vem para trazer um alerta, né, um alerta do nosso corpo de que alguma coisa está errada e que a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, é toda essa você vai ver o psicólogo com mais frequência, então tem a oportunidade de você se debruçar sobre si mesmo, sobre a sua história, sobre o seu contexto familiar, enfim, várias questões aí para a gente tentar fazer um mapeamento do que está acontecendo e você se conhecer melhor e conseguir construir estratégias de enfrentamento, né, de melhor enfrentamento, para você aprender a lidar com esse problema. E com relação a como abordar isso, né? Sempre assim, não existe uma regra, não existe uma forma de fazer isso, né? Mas assim, sempre tentando, eu acho que você tentando mostrar talvez essa diferença, né? Olha, eu tenho observado que você era assim, agora não tá mais assim, tá acontecendo alguma coisa e tal. O que você acha da gente tentar procurar ajuda profissional? De repente começar com um psicólogo, porque qualquer um dos dois são excelentes, né? Qualquer um, se for necessário, o psiquiatra. Eu gosto do psicólogo porque, assim, no psicólogo você já começa meio de forma mais leve, né? Assim, no psiquiatra, de qualquer forma, dá aquele medo, às vezes, ai, meu Deus, eu sou louco, né? Psiquiatra, vou tomar remédio, né? Às vezes tem aquele medo, aquele receio. Então, quando você vai para o psicólogo, né, de um modo geral, né, nós somos treinados, né, para fazer todo um acolhimento, para deixar a pessoa à vontade, para que ela possa expressar o que ela está sentindo. Então, ali você tem uma oportunidade maior de criar um vínculo, né? Acaba que numa consulta com o psiquiatra, ela é mais rápida, né? Até pelo formato mesmo, né? Médico. Então, assim, é uma consulta de 1 hora ali, né? No máximo, e que ele vai avaliar mais ou menos essas questões biológicas e prescrever uma medicação. Não tem como ele ficar te acompanhando muito. O psicólogo, como é um encontro normalmente semanal, né? De pelo menos 50 minutos, então ele tem mais oportunidade de investigar melhor, né? De se deter melhor na sua vida. Então, assim, um dos dois, né? Você pode ir para o psicólogo se ele avaliar que realmente, de repente, você está num grau mais avançado e que é necessário uma medicação para te tirar daquela fase mais difícil, né? Tipo, na depressão, se a depressão está muito grave, às vezes a pessoa não consegue levantar da cama, ela não consegue ter os cuidados básicos de higiene. Então, assim, para que ela consiga até fluir numa terapia, ela precisa primeiro tomar medicação, melhorar os níveis de serotonina, né, para que ela consiga se erguer, consiga ter o mínimo de energia para conseguir também lidar com essas questões internas. Eu acho que todo mundo devia passar por um psicólogo em qualquer fase da vida, independente de ter ou não uma patologia, porque é o que você falou, é autoconhecimento, né? É uma Sim. melhora na qualidade da vida, enfim. E você quer, como alguém que também é formado em Direito e Psicologia, deixar um conselho final para os concurseiros, assim, no geral?
Uhum. Eu gostaria de deixar algumas dicas, né, que eu acho que são dicas de proteção da saúde de um modo geral e principalmente contra esses transtornos mentais, né? A vida de um concurseiro é muito estressante, né, de um modo geral assim, qualquer pessoa, ela pode estar sujeita, né, a isso por conta das pressões constantes, normalmente a carga horária excessiva, né, de estudo, as pressões antes da prova, enfim, é muita pressão, a pessoa se sente muito cobrada, né? Então, algumas dicas, eu acho que a Organização Mundial de Saúde, ela adotou um modelo biopsicossocial, que é justamente, nós somos um ser integral, né? A gente não é só o biológico, a gente não é só, né, por muito tempo deu ênfase ao biológico, hoje em dia a gente está começando a ver o crescimento e a valorização do emocional também. Então, assim, é esse modelo biopsicossocial. Então, assim, do ponto de vista biológico, né, é muito importante focar, assim, na atividade física, né, é extremamente importante, hoje as pesquisas comprovam o efeito, assim, de atividade, pelo menos 20 minutos, 3 vezes por semana, já tem efeito de liberar todos esses hormônios que aliviam o estresse, que trazem sensação de bem-estar. Então, muito mais do que a estética, né, é importante para aliviar todas essas tensões e para o emocional, né? Então, atividade física, procurar fazer meditação também, cientificamente comprovados os efeitos, porque também alivia, né, essa ansiedade, alivia o estresse e faz com que você foque no agora, né, também. Tem também na parte social também, é muito importante você manter contato, né, com amigos, eu sei que agora tem a quarentena, isso afeta um pouco também, mas tentar seja online, né, seja por uma chamada de vídeo, mas tentar manter os relacionamentos que você tem, continuar equilibrando, né, a sua vida, tentando manter os relacionamentos com a sua família. Do ponto de vista mais psicológico, também é importante você, se possível, fazer terapia, você tentar criar estratégias, né, para não se cobrar tanto, não se comparar com as outras pessoas, né, respeitar o seu tempo, os seus limites. Na parte física, né, é importante você comer muito bem, né, ter uma alimentação equilibrada, dormir bem, respeitar, né, as horas de sono. Menos de 6 horas de sono por noite, assim, por muito tempo, isso já é um fator de risco para a síndrome de burnout, por exemplo, né? Então, assim, já afeta o nosso humor, já afeta a nossa concentração. Então, eu acredito que, principalmente para quem está estudando para concurso, né, dentro do seu planejamento de estudos, é muito importante você se incluir. Você incluir um tempo para você, né? Não dá para fazer, eu entendo que talvez não dê para fazer, sei lá, uma atividade de 1 hora todo dia, mas, poxa, será que não dá para parar 20 minutinhos ali no seu dia, 3 vezes por semana, né? E fazer uma atividade ali em casa, né? Hoje em dia a gente tem acesso a isso, vídeos na internet, que até na quarentena a gente já está fazendo isso, né? São alguns minutos que 1 hora que você pode perder, mas que na verdade não é uma perda, é um investimento na sua qualidade de vida, é um combustível, né? Então não adianta você querer estudar e você não alimentar essas outras áreas da sua vida, vai faltar esse combustível, né? Para aguentar essa maratona de estudos até o seu objetivo final. Obrigada, Evelyn, por toda essa explicação. Eu acho que vai ajudar muita gente. Como você falou, a informação é tudo para o autodiagnóstico, para procurar ajuda, até para ver se algum familiar, algum amigo está nessa situação. E obrigada pelo seu relato pessoal também, que foi muito importante, muito interessante. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa nos comentários que eu repasso para a Evelyn. Compartilhe para quem você acha que pode gostar desse vídeo ou pode estar nessa situação e se inscreva no canal para dar uma força. Obrigada, Evelyn. Obrigada a você. Tchau.